Fala, parceria! Professor Vareta, tema que vai estar na sua prova, velho. Dou até pulinho pra falar disso. Sabe por quê? Porque é o fim da União Soviética. E esse ano, 2021, comemora-se 30 anos do final da União Soviética. Cara, o país que marcou uma era, que marcou todo o período de Guerra Fria. E ele acabou faz 30 anos. O vestibular gosta de data sim. Então fica comigo depois da vinheta. Vem com o pai e vamos para a aula, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz. Só para começar a te situar, deixa o curtir para você me ajudar e faz o seguinte, essa aula ela é um complemento da aula que eu já fiz anteriormente, que é a aula sobre Guerra Fria, certo? Vou deixar o cardzinho aqui para você ver a aula anterior, para depois ver essa, fica mais legal na sequência. Vamos lá! Antecedentes para a gente falar do final da União Soviética. Primeiro antecedente, a Revolução Russa de 1917, certo? O início do período socialista na Rússia. Depois, a formação da União Soviética, a junção de várias repúblicas, se tornando aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E por fim, todo o período de Guerra Fria e toda a tensão com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, que é o videozinho que eu deixei no card. Vamos lá, durante esse período de Guerra Fria, existiu uma época, entre os anos 70 e 80, que foi conhecido como a Era da Estagnação na União Soviética. Vareta, por que a Era da Estagnação? Cara, você tinha aqui o Brezhnev, acho que é assim que pronuncia, vou botar a fotinha do Brezhnev aqui, comandava a União Soviética. Ele era um cara muito da linha dura e muito retrógrado no pensamento econômico, certo? Econômico e político. Então, o que ele acabou fazendo com a União Soviética? Ele focou nos setores que a gente chama de indústria pesada e não focou em setores que tinham relação direta com a população. Então vamos lá. O que vai acontecer nesse período entre os anos 70 e 80? Você vai ter um forte investimento na indústria bélica, fazia parte da corrida armamentista da Guerra Fria, e na indústria pesada. Porém, pouco investimento na indústria de bens de consumo, que é aquela indústria que produz aquilo que a gente realmente consome. Associado a isso, teve um endurecimento político. Vareta, o que é um endurecimento político? Cara, era restrições ainda mais severas a participações políticas e principalmente a autonomia das repúblicas que participavam da União Soviética. E por fim, a Guerra do Afeganistão. Cara, a Guerra do Afeganistão, começada pelos soviéticos, ela é conhecida como, entre aspas, o Vietnã dos soviéticos, porque muita gente morreu. E assim como no Vietnã isso causa um desgaste para o governo americano, aqui vai causar um desgaste para o governo soviético. Esse contexto dos anos 70 e 80 vai ir minando a União Soviética. Em 82, o Brezhnev morre, há um vácuo político aí que as coisas não andam até 85, e aí, em 1985, o Partido Comunista resolve trazer um jovem, pensamento mais moderno, pensamento mais progressista, chamado Mikhail Gorbachev. Bota a foto dele aí, ô Patricão. Olha aí, o Gorbachev marcado pela manchinha na cabeça. Bom, ele como um político mais progressista, ele vai ficar marcado por uma tentativa de modernização da União Soviética. Como assim modernização? Melhorar ela tanto economicamente quanto politicamente. O que vai marcar o governo dele são duas grandes reformas, é o que você vai encontrar nas provas, é o que você encontra nas aulas. A primeira, a perestroika. Perestroika em russo significa reestruturação. Era baseada numa abertura econômica. Sempre que você vê abertura econômica, é feito com você adotar medidas capitalistas, muitas ligadas ao capitalismo neoliberal. Quando a gente fala em países capitalistas como o Brasil, fazendo abertura econômica nos anos 90, é a adoção de medidas mais neoliberais. Quando a gente fala de China, de Cuba, de União Soviética, é adotar algumas medidas capitalistas. Vamos lá para algumas importantes que você não pode esquecer. Quando eu falo em abertura econômica, primeira coisa, a adoção do lucro, a possibilidade de lucro. Era um país onde todo o controle era estatal, toda a economia era controlada pelo Estado. A gente chama isso de economia planificada. Quando eu crio a possibilidade de empresas privadas e a possibilidade de lucro,
eu começo a abrir essa economia. Você só vai ter empresa privada se você possibilitar lucro. Outra coisa, abriu a possibilidade para investimentos estrangeiros, para empresas estrangeiras investirem na União Soviética. Também é uma medida de passo para o capitalismo. Ainda tudo de forma comedida. Ao mesmo tempo, começa a glasnost. O que é essa? Isso aí significa transparência. Era uma reforma política que previa uma abertura, quando a gente fala de abertura política, um pouco mais de liberdade de imprensa, um pouco mais de liberdade de expressão, um pouco mais de autonomia para as repúblicas. Então o Gorbachev pega essa bucha de tentar fazer essas reformas na União Soviética. Só que, mano, vai dar tudo errado porque todo mundo vai odiar ele. Por que todo mundo vai odiar ele? Os liberais que queriam uma reforma muito mais forte do que ele estava fazendo. Então, para os liberais, o que ele está fazendo é pouco. O que ele fez aqui, essa abertura, é pouco para os liberais. A gente quer um passo mais adiante, a gente quer total liberdade de imprensa, a gente quer o pluripartidarismo. Em compensação, para os conservadores do Partido Comunista, falou, não, essa abertura é muito forte, não, tá abrindo demais, fica dando autonomia aí, agora os caras vão querer falar de tudo. Não, então olha isso. Ele foi colocado para fazer essas reformas pelo próprio Partido Comunista, não agradou nem os liberais, que queriam umas super reformas, que era a massa, que era a oposição ao governo ditatorial da época, e nem aos conservadores do partido. E ele ficou sem apoio. E nisso, para piorar, nos anos 80, em 88, começa uma onda de protestos. Várias repúblicas soviéticas, tanto na região do Cáucaso, quanto na região do Báltico, quanto mesmo a Ucrânia, começam a fazer protestos em prol da independência e da saída da União Soviética. E esses protestos vão crescendo, e uma coisa que sempre marca é a queda do Muro de Berlim, que a gente falou na aula anterior. A queda do Muro de Berlim meio marca ali, simbolicamente, o fim da divisão entre socialista e capitalista. Cara, a partir daí, começa-se uma pressão muito grande por uma liberalização na União Soviética. Prevendo isso, o que acontece? Como Gorbachev continuava com as suas reformas, no seu ritmo, ele tinha uma oposição dos liberais, que crescia lá dentro, que queria mais reformas, mas quem tinha muito medo dele era o próprio Partido Comunista. Então a linha dura do Partido Comunista vai dar um golpe no Gorbachev em 91 e botar ele na cadeia. Só que quando colocam ele na cadeia, a população viu nele um cara que estava fazendo as reformas. Então um líder popular da época chamado Boris Yeltsin, fotinha dele, olha aí, ele que vai ser o primeiro presidente eleito, né, da Rússia pós-União Soviética, ele era o líder dos protestos por uma maior liberdade na União Soviética. Ele faz um levante popular que em 3 dias eles conseguem tirar o Gorbachev da prisão. Em 3 dias o Partido Comunista é obrigado a tirar o Gorbachev da prisão e viu que não deu certo essa ideia de prender ele. Ao não dar certo essa ideia e ao tirar ele da prisão no mês de agosto, a Ucrânia vê que, o Partido Comunista Soviético está cedendo. E a Ucrânia decreta sua independência no mês de agosto. Quando a Ucrânia decreta sua independência unilateralmente da União Soviética, várias outras repúblicas começam a declarar as suas independências. E vira uma avalanche, vira um movimento que não tem mais como segurar. A partir disso, então, o Gorbachev volta ao poder e ele faz essa transição final para que você tenha o fim da União Soviética. O que seria o fim da União Soviética? Significava dar independência para todas as repúblicas e adotar de vez um modelo capitalista. Ele vai tocar esse finalzinho de governo e no dia 26 de dezembro de 91 você tem oficialmente o fim da União Soviética. Mas aqui tem algumas coisas para a gente pensar antes de eu finalizar essa aula. Como a Rússia era a grande potência dentro da União Soviética, ela até hoje, anota isso, tem uma forte influência política e uma forte influência econômica em todos esses países que fizeram parte da União Soviética. Tanto que isso vai gerar alguns conflitos, como a questão da Ucrânia, quando alguns países querem se aproximar da União Europeia ou se aproximar, que significaria se afastar da Rússia. Você tem aí que a Rússia ainda vai mediar conflitos nessa região e vai vivenciar conflitos, muitos ali na região do Cáucaso e o último aí na Crimeia, na Rússia. São conflitos que mostram essa importância, essa influência russa em toda essa região. Certo? Fechamos aqui mais uma aula. Próxima aula que eu vou falar sobre esse tema, eu vou falar da Rússia pós-União Soviética e do SEI.
fazer um fechamento sobre isso. Certo? Gostou dessa aula? Vai lá no Telegram porque vai ter lista, certo? Vai ter lista sobre essa aula em algum momento. Eu vou mandar lá no Telegram. Esse vídeo sai na quinta, lá para quinta ou sexta sai a lista. Tranquilo? Então vem comigo, vamos estudar, vamos ser aprovado e bora pra facul.